Esse é um vídeo, na verdade, sobre uma situação muito pessoal e sobre o quanto isso gerou em mim nas 2 últimas semanas algumas confusões a respeito do que eu penso, enfim. E até do que eu milito, mesmo que seja uma militância de internet. Tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas que eu fui para uma cachoeira. Eu e o André fomos para uma cachoeira. E aí a gente registrou, tirou fotos lá na cachoeira. E é muito interessante a primeira questão do registro. Quando você é um casal homoafetivo, a impressão que dá é que, bom, a gente tem aí nos últimos 10 anos essa quase necessidade de registrar tudo. Mas eu acho que a questão não é nem muito registrar o que a gente vive ou o momento. A gente precisa registrar o que os outros vão achar da gente. Então a gente precisa mensurar o que a gente significa no mundo através de likes, através de curtidas, reações. E um casal heteronormativo, ele tem esse direito e essa liberdade de deixar tudo super registrado sem precisar lidar com a negatividade disso. E aí já tem essa primeira situação. E então tem a segunda situação, que é a situação do body shaming, né? O fato de eu ser uma pessoa gorda e querer tirar foto de sunga na cachoeira. Porque é uma questão de espaço. Por que eu não posso ter esse espaço que corpos magros ou corpos mais magros que o meu têm? Essa enorme ofensa que as pessoas têm em olhar para o meu corpo gordo, com estria, com celulite, com peso extra, é ofensivo, né? E aí eu fiquei me perguntando nesse tempo todo, por que é tão ofensivo para elas? É ofensivo para mim? Porque eu olho no espelho e eu não consigo achar o meu corpo assim tão feio. Mas a partir do momento em que eu mostro o meu corpo para outras pessoas e elas acham ou elas reagem ao meu corpo como se ele fosse um corpo feio, um corpo inadequado, eu passo a imaginar que talvez ele seja inadequado também. E é esse o processo de limitação do meu corpo dentro da sociedade. É o que os outros olham, reagem e não ao que eu de fato vejo, né? Então, as visões que as pessoas criam da gente, que a gente também faz com que essas pessoas criem dos próprios e dos devidos corpos, são exatamente o que me levou a essa situação, assim. Porque é, eu fiquei com esse duplo bloqueio. Será que eu coloco nas minhas redes sociais isso? Primeiro porque eu sou uma pessoa que já tive um casamento heterossexual, heteronormativo, e eu tenho uma filha. Embora a minha família saiba que eu tenho um relacionamento com um homem hoje, com o André, e a mãe da minha filha também tem um relacionamento homoafetivo, e a gente vive muito bem aqui em família, a gente sabe que existem amigos, conhecidos, existem outros círculos que são veias ligadas ao nosso círculo principal familiar, que aparentemente tem uma importância opinativa sobre o que a gente deve fazer da vida da gente. O que é muito complicado. Então, eu tive esse bloqueio. Será que eu posto? Porque eu tenho uma enorme
admiração por quem mete o louco, sabe? Por quem diz, ah, foda-se, ninguém tem nada a ver com a minha vida. As pessoas sempre têm muito a ver com a vida da gente. Mas eu passei por cima disso e resolvi postar. Algo que antigamente eu colocava só no Stories ali, uma coisinha mais, né? Eu resolvi postar no feed e tal. E aí veio outro bloqueio. Porque quando eu postei, que eu vi minhas fotos, depois de já postado e tal, eu não costumo editar as minhas fotos, nem usar muito filtro. Eu só fui colocando porque eram aquelas múltiplas fotos que tinha colocado. Aquela vontade de. Parece muito estranho isso, mas é essa vontade de você mostrar para os outros de olha que lugar bonito. E eu pude desfrutar do lugar, da situação, do momento. Vão até lá vocês também. Olha como eu estava feliz. E é muito. Talvez seja mais. Eu às vezes imagino que é mais nocivo você compartilhar a felicidade do que o revés dela. Porque quando você compartilha a felicidade, há sempre essa necessidade de um ou outro chegar e dizer: olha, eu acho que você está feliz demais. Ou eu acho que você está gordo demais. Ou eu acho que você está magro demais. Ou eu acho que o dia estava cinza demais. Tem sempre algo que estava demais ali. Para que aquilo ali não fosse um momento ideal, um momento adequado, um momento bacana. Para alguém sempre vai ter algo que ficou fora da curva. Daí eu fiquei assim com essa dúvida, sabe? Será que realmente eu deveria ter postado isso? Meu Deus do céu, eu ofendi visualmente com o meu corpo gordo pessoas que simplesmente não conseguem olhar para esse corpo gordo e dizer: ok, não. Então eu recebi a primeira situação de comentário gordofóbico. Em forma de brincadeira, porque existe essa mística de que o gordo sorrindo é um palhaço. O cara gordo ele é humorista, ele portanto ele não transa, ele não flerta, ele não vive, ele entretém, ele é um bobo da corte, porque ele comeu muito, né? Então, como que ele pode fazer isso aqui que é normal aos magros e aos corpos adequados, aos corpos ideais? Não, ele que seja um palhaço, um bobo da corte. Eu resolvi me opor a isso. Eu acho que realmente eu preciso emagrecer. Tenho tido dores nas costas, problemas realmente com medo de diabetes e essas coisas todas. Mas nunca é pela saúde que as pessoas olham para você com a tua necessidade de emagrecer. Elas olham para você, para a necessidade que você emagreça, porque para elas vai ficar mais visualmente adequado. Eu não sei se eu tô aqui para fazer o que é visualmente adequado a quem realmente não tem nenhum tipo de preocupação com o que de fato importa para mim. Então essas fotos estão lá. E eu fiquei muito feliz de poder passar por essa fase do espelho criado do outro, né? Olhar para mim e dizer: é bonito, é um corpo diferente e é o meu corpo. É um corpo que agradou a pessoa que está comigo, que agrada. É o corpo que ama. É um corpo que é desejado e que deseja também. E não é um corpo palhaço.
não é o corpo bobo. Ele é um corpo. Ele não é o corpo. E é um corpo que merece e precisa ser respeitado. Então, toda vida que você olhar e notar esse tipo de coisa, se você não for dar um biscoito, que é bem bacana também, porque, né, você incentiva a causa, e que seja verdadeiro também, né, esse biscoito, você respeite e apoie, tá bom?